Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui do YouTube. Se você não me conhece, eu sou a Ellen Marete da equipe Multitécnicas e hoje nós vamos trabalhar uma peça que eu chamei de Bela Praia, que é essa daqui. A última aula foi a Bela Trix. Vocês gostaram do modelo? Eu fiz o mesmo motivo com algumas adaptações e trabalhei com o cordão náutico e com o cordão de poliéster. Então quem perguntar, dá pra fazer um ou outro? Dá pra fazer com os dois e ficam lindos. Eu trabalhei com o de poliéster da Multitécnicas, que tem 340 metros, e o cordão náutico tem 330 metros. Todos os materiais lá no nosso site, no multitécnicas.com.br. Se você quiser fazer os pedidos, tirar suas dúvidas, entre em contato conosco através do WhatsApp no 11 98955 2000 e deixa seu like, compartilha, nos ajuda para ter mais divulgação aqui no canal. Bora lá para a aula! Então nós vamos começar pelos materiais que você vai precisar usar na Bela Praia. Eu trabalhei nessa daqui toda em cordão de poliéster da Multitécnicas. Você pode fazer só com cordão de poliéster, ou se você quiser, pode ser só com o cordão náutico, ou misturar os dois, como eu vou mostrar aqui no passo a passo. Lembrando que o cordão de poliéster, ele vai ter 340 metros e o cordão náutico vai ter 330 metros. A diferença deles é um pouquinho, assim, na questão da espessura, mas é muito pouco, e os dois são de 5 milímetros. Como essa peça você pode utilizar sobras, então aproveita todas as sobrinhas que você tiver para poder fazer a execução dessa peça. Eu trabalhei com agulha de 4 milímetros. Se o seu ponto for muito apertado, utilize de 4,5 até 5, vai depender da tensão do ponto. Uma agulha de ponta redonda, tesoura, você precisa de um isqueiro para poder queimar as pontinhas. E lembrando que eu não coloquei botão imantado, mas caso você queira colocar um botão imantado, não tem problema nenhum. Todos os materiais vocês encontram lá no site da Multitécnicas, no multitécnicas.com.br, ou você também pode fazer os pedidos através do WhatsApp, no 11 98955 2000. E vamos mostrar as medidas agora. Gente, a Bela Praia, ela é uma peça maior, por isso que eu, inclusive, chamei ela de Bela Praia. Eu vou explicar para vocês, caso vocês queiram fazer menor ou maior durante a aula, o tamanho dessa daqui, de largura, 42 centímetros. A altura dela, aqui eu deixei ela com enchimento, mas só para vocês terem uma ideia da altura. Aqui da alça até a base vai ficar aproximadamente com 37, 38 centímetros. Aqui abaixo fica com mais ou menos 23 centímetros. Se você for fazer de uma cor só, é possível, se você quiser fazer com sobrinhas, é possível. E a alça aqui, eu fiz de cordão romeno. Já tem a aula completa do cordão romeno também. Vai variar conforme o tamanho que você quiser o cordão romeno. Eu fiz ele duplo aqui. E ele está com, no total, 39 centímetros aqui de comprimento. E você pode ou não fazer duplo, aí vai ficar a seu critério. É uma peça bastante espaçosa, que você vai poder aproveitar bastante o espaço dela. E pode utilizar, então, os dois cordões, ou cordão náutico, ou cordão de poliéster, ou misturar, como eu vou fazer na peça. E eu já vou mostrar agora um dos motivos prontos que nós vamos fazer durante a aula. O motivo tem, no total, 22 centímetros. Por que eu tô mostrando a medida? Caso você queira utilizar este motivo para uma peça como uma almofada, um tapete, outra bolsa, você tem uma ideia que tamanho que ficou aqui. Esse motivo eu misturei os dois. Aqui tem poliéster e náutico, para vocês verem que é possível sim fazer a mistura. Este motivo que eu fiz, ele tá um pouquinho mais gordinho que o motivo dessa Bela Praia que tá pronta. Vocês vão ver a diferença dos dois durante a aula e por que eu fiz esse mais gordinho também como mais uma dica para vocês. Nós vamos começar fazendo o círculo mágico. Então, com os 3 dedos aqui você deixa uma pontinha curtinha, não precisa ser longa, cruza aqui por cima e forma o X. Quando você formar o X com o polegar, você prende esse X aqui para ele ficar desse jeitinho. A pontinha da agulha você vai introduzir aqui por baixo, puxa e vem aqui pra frente. Conforme você fez esse movimento, olha só meu dedo indicador e o polegar
travando o fio aqui, e aí eu posso tirar os dedos sem que nada se desmanche. Eu ajusto o meu dedo aqui e olha só, eu seguro esse círculo aqui embaixo para que ele fique bem justinho aqui no centro e eu não perca o movimento, porque se eu soltar daqui, olha só, ele solta tudo e eu perco o círculo mágico. Por isso que é importante você formar esse X, travar aqui, introduzir a agulha, puxa para frente, seguro, venho aqui por trás, arrumo o meu fio e deixo bem justinho esse buraquinho. Eu já alongo essa laçada porque nós vamos trabalhar o ponto puff, então eu preciso dessa laçada bem alongada. Vou laçar e vou introduzir aqui dentro 3 vezes. 1, 2, 3. Então, eu fiz o primeiro ponto puff, laço lá atrás e venho girando a agulha, ó, com cuidado aqui por dentro de todas as laçadas. Saiu, eu venho aqui e faço 2 correntinhas. 1, 2. Tá vendo o fiozinho que a gente deixou de início? Segurando aqui o ponto puff, eu puxo delicadamente e deixo a laçada mais, o círculo mágico menorzinho. Laço, introduzo de novo dentro do círculo mágico e vou novamente puxar 3 vezes. Já puxei a primeira, a segunda e a terceira vez, ok? Laço e vou puxar por dentro das laçadas, ó, girando com cuidado. E de novo, 1, 2. Nós vamos trabalhar no total 6 pontos puffs aqui dentro do círculo mágico. Então, agora eu fiz os 2 primeiros e vou trabalhar mais 4. Sempre com 2 correntinhas de intervalo. Finalizei o último ponto puff. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total de 6 pontos puffs. Eu fui dando leve puxadinhas, mas ainda não fechei totalmente. Agora que eu saí aqui no último ponto puff, eu vou fazer 1. E agora a gente fecha com ponto baixíssimo aqui no primeiro. Fechamos com ponto baixíssimo. Pronto, finalizado o primeiro miolinho. É só fazer uma correntinha agora de finalização. Corta o fio, não precisa ser um fio muito longo. Puxa. E vem aqui, puxa com bastante força para arrematar. Não tem problema que não é fechamento perfeito. O que que é importante agora? Você dar uma ajustadinha para que todos os pontos fiquem assentados. Vem naquele fiozinho inicial que a gente tinha deixado, coloca aqui na mesa e puxa com vontade, ó. Eu pressiono ele aqui e puxo com vontade. Porque agora é importantíssimo que o seu miolinho fique bem fechadinho, igual fica esse daqui, tá vendo? Você não enxerga nenhum buraquinho nesse miolo. Ficaram 2 pontinhas agora aqui, eu vou puxar com mais vontade aqui, ó, para que ele não se solte. Eu vou pegar a agulha de arremate e vou passar ainda mais algumas vezes aqui por dentro do miolo. Lembra que eu falei pra vocês que não há necessidade de deixar uma ponta longa? Tá vendo como a ponta fica mais longa conforme você termina de fazer os pontos e puxa o arremate? Por isso que não tem necessidade de você deixar uma ponta muito longa. Então, ó, já passei aqui por dentro já o suficiente, agora eu venho com a pontinha que a gente fez o arremate. A pontinha que a gente fez o arremate, agora você vai passar aqui por dentro. Eu gosto já de deixar as duas mais ou menos próximas, porque aí na hora de cauterizar fica até mais rápido, ó. Deixei as duas aqui. Vamos cortar essas duas. E aí, com o isqueiro, você já cauteriza essas duas pontinhas. Lembrando que vocês precisam deixar sempre a chama mais azulzinha ali, ó. Deixa eu só acender de novo aqui. Pronto. Aí eu gosto de esconder. E o nosso primeiro miolinho já está pronto aqui. Então, gente, qual que é a minha dica?
que vocês trabalhem no total os 9 miolinhos amarelos. Fica mais fácil porque você pega o jeito de trabalhar, você vai começar a deixar ele cada vez mais perfeito. Fez 9, aí nós vamos para a próxima carreira, que daí vai ser com outra cor. Então, vamos lá trocar de cor. Agora, nós vamos começar com a próxima cor. Eu vou trabalhar aqui com o cordão náutico. Este era o poliéster, agora o náutico. Você pode começar em qualquer um dos miolinhos aqui, desses intervalos. Agora, não tem ordem para início, tá? Como a gente finalizou nesse aqui, que tem inclusive um calombinho que é do ponto baixíssimo, não tem problema porque ele vai desaparecer. Eu vou introduzir a agulha aqui, em qualquer um deles, sem nó, sem nada, ó. Eu só gosto de fazer assim. Eu ponho o fio desse jeito, só cruzo o fio assim, não faço mais nada. Só cruzei, passo uma perninha ali por cima e puxa. Tá? Então, ele vai só ficar cruzado. E este fio a gente já vai fazer, esconder a pontinha conforme a gente for fazendo o crochê. Agora, gente, serão todos 2 pontos puffs entre cada um desses intervalos, onde a gente fez 2 correntinhas, 2 pontos puffs. Aqui eu já alongo a laçada e vamos introduzir 3 vezes. 1, 2, 3. A mesma coisa, giro com cuidado aqui por dentro e vou fazer o primeiro fechamento. Agora, serão sempre 2 em cada. Quando você faz um Vzinho aqui, que fica um grupinho de a duplinha, quando você vai para o próximo, é somente uma correntinha. Quando são 2, 2. Então, eu vou explicar agora, ó. Aqui eu fiz uma só, introduzo, vou fazer o próximo ponto puff. 1, 2, 3. Eu estou segurando aquela pontinha de início aqui atrás, já para esconder. Laço e trago girando devagarzinho aqui por dentro para fechar. Faço 2 correntinhas de intervalo. 1, 2. Agora, no mesmo, eu vou fazer mais um. Então, 1, 2, 3. Laço, venho girando com cuidado aqui por dentro e faço só uma correntinha. Então, quando você faz esse Vzinho, tá vendo? Aqui, são 2 correntinhas aqui. Quando você faz, vem de um pro outro, aí é uma só. Então, aqui eu já fiz uma, venho direto pro próximo. 1, 2, 3. Laço, venho trazendo por dentro, 2 correntinhas. 1, 2. De novo, 1. Vou começar de novo que eu lacei errado. Então, laço. 1, 2, 3. Puxo. Então, agora eu vou até o final, fazendo desse jeito que eu estou fazendo aqui. 2 pontos puffs em cada um desses espaços. E aí, quando eu chegar no último ponto puff, eu mostro como é que eu fiz o fechamento. Lembrando, 2 correntinhas entre os dois e uma só entre cada duplinha do ponto puff. Cheguei no penúltimo ponto puff, já fiz uma correntinha. Agora, introduzo lá naquele primeiro. Lembra, nós não tínhamos feito o primeiro aqui? Então, nós vamos fazer o último ponto puff junto com o primeiro. 2, 3 laçadas, trago girando aqui com cuidado. Ó, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, às vezes, sem querer, a laçada fica solta. Então, o que eu gosto de fazer? Eu desmancho e faço de novo pra que ela fique bem perfeitinha. Então, vamos lá. 1, 2, 3. O segredo da perfeição é a prática. Mas, às vezes, a gente precisa refazer para que ele fique mais bonitinho. Fiz o último ponto puff, fecho todos juntos aqui. E agora, nós vamos fazer aqui na cabeça do primeiro ponto puff, um ponto baixo. Ó, venho aqui e fecho o ponto baixo e trabalho uma correntinha.
Essa cor aqui, gente, eu vou encerrar nesse momento. Corto um pedaço pequeno, não precisa ser longo. Puxo. Arrumo os pontos aqui para que eles fiquem bem bonitinhos. Toda vez que você termina um motivo, você precisa dar essa ajeitadinha, que é para as laçadas se organizarem. Na Bellatrix, nós fazíamos essas duas carreiras e finalizávamos com uma carreira de pontos baixos. Agora, a Bela Praia, ela é diferente da Bellatrix. E eu vou mostrar, então, agora a próxima carreira. Então, você vai cauterizar a pontinha, passar aqui dentro de novo da agulha de ponta redonda. Aquele primeiro fiozinho a gente já escondeu aqui, então agora é só esconder esse, fica mais fácil. E aí, eu volto a lembrar vocês que eu dei a sugestão lá no começo do fio amarelo. Façam todas as cores. Então, neste caso aqui, você já tem 9 miolinhos amarelos prontos, ou da cor que você quiser, lógico. E aí, você passa para a segunda cor somente quando você já tiver terminado todos os miolinhos. Então, aqui, gente, é sempre a mesma coisa, ó. Você passa várias vezes por aqui. Aí, vai queimar, cortar bem curtinho, queimar a pontinha e deixar ela bem escondidinha para que ela fique bem perfeita. E vamos trocar de cor, pegar a próxima cor para fazer a terceira carreira. Lembra que eu falei para vocês que não tem problema de o arremate ficar desse jeitinho aqui? Na carreira de baixo, ó, ele já sumiu, tá vendo? Por isso que não tem necessidade de fazer um arremate perfeito nessas carreiras aqui. Somente na última carreira que a gente faz o perfeito, aqui não tem necessidade. E eu não começo sempre no mesmo lugar justamente por conta desse arremate, eu posso começar em qualquer outra ponta. Então, agora a gente vai para a terceira carreira. Eu estou utilizando agora o cordão de poliéster. Como eu falei para vocês, vocês podem misturar qualquer um dos cordões. Aqui eu tenho poliéster, cordão náutico e agora eu volto para o poliéster. Introduzo a agulha agora. Eu vou introduzir aonde tiver o Vzinho, onde tiver 2 pontos puffs. Então, vou introduzir aqui, puxo, faço aquele jeitinho de trançar o fio, passar somente ele por cima, sem nó, sem nada. Venho aqui pra cima, alongo a laçada, laço e vou fazer as 3 puxadas. 1, 2, 3. Fecho todo mundo junto. Agora, gente, tem uma modificação em relação à carreira de baixo. Aonde tem 2 desse jeitinho aqui, ó, todos têm 2. Você continua trabalhando 2, que é para formar o bico. Então, eu até vou pegar um pronto aqui, ó. Aonde tem 2, você sempre trabalha 2. Agora, aonde você faz entre as duplinhas, vai ser um só. Então, se aqui tem 2 e aqui tem 2, aqui no meio será um ponto puff sozinho. E sempre que é um sozinho, eu faço apenas uma correntinha. Então, vou laçar. 1, 2, 3. Arrumo as laçadas na agulha, giro, puxo, fecho todo mundo junto, uma correntinha só. Então, aqui um. Agora, eu venho para um Vzinho. Então, eu laço, introduzo. Lembra que eu já tô escondendo o fiozinho aqui atrás. 1, 2, 3. Puxo todo mundo aqui junto. Como eu vou fazer o de 2, são 2 correntinhas. 1, 2. Vou introduzir no mesmo. Laço. 1, 2, 3, fecho todo mundo junto, dou aquela ajeitadinha. Agora, venho para o entre os 2, então, aqui é um só. Uma correntinha só, introduzo, já prendo a pontinha do arremate aqui e faço um ponto puff sozinho aqui. Quando eu laço, gente, repara no seguinte, ó, eu sempre arrumo todo mundo junto para que as laçadas fiquem bem bonitinhas, bem perfeitas. E agora, nós vamos trabalhar sempre dessa forma, aonde tem 2, você faz 2. Aqui, um só. Então, 1, 2, 1, e aqui vai ser 2,
Agora eu vou fazer toda a volta até chegar aqui com vocês de novo para fechar esta carreira. Cheguei no penúltimo ponto puff, já fiz uma correntinha de intervalo. E agora, vamos fazer o último ponto puff. Giro aqui com cuidado por dentro. E agora, gente, a próxima carreira é da mesma cor. Ah, mas eu quero colocar mais cores, não tem problema. Se você quiser trabalhar com outras cores, outra ordem, não importa. Eu estou fazendo aqui com amarelo, esse aqui é o rami do cordão náutico. Agora estou trabalhando com o poliéster e vou fazer a próxima carreira da mesma cor. Então, eu vou fechar aqui, para quem não sabe, essa cor é o camurça do poliéster. Faço uma correntinha de fechamento e agora, de novo, a gente vai fazer o ponto baixo. Só que agora, gente, tem uma diferença na hora de fazer o fechamento da carreira. Puxei aqui para fazer o ponto baixo, puxo aqui. Conforme eu puxei essa argolinha, eu já deixo ela maior, para que eu possa pegar aqui de novo, lembrando que aqui é o V, né? Então, se eu estou trabalhando o V aqui, eu já deixei essa laçada mais alta, laço aqui, introduzo aqui dentro do V já uma vez só, então faço 1, 2, 3. Fiz as 3 laçadas, puxo e já tenho o primeiro ponto puff, fecho com a correntinha. E agora, nós vamos fazer novamente sozinho. O que eu quero mostrar para vocês nesse momento? Uma coisa muito importante, gente. Aqui eu tenho a Bela Praia, que eu fiz somente com poliéster, é que a gente tá fazendo outro motivo. Vocês podem reparar que no motivo que nós estamos trabalhando, ele tá mais gordinho, mais cheinho, porque nós estamos trabalhando ele inteirinho em pontos puffs. Você também pode fazer da seguinte forma: ponto puff, ponto baixo, ponto puff, desculpa, ponto alto, ponto puff, ponto alto. Por quê? Digamos que você esteja fazendo somente com sobras de material. Caso seja isso, você precisa, às vezes, economizar um pouco de material. E é nessa hora, fazendo apenas pontos altos, naqueles intervalos onde a gente faz um ponto puff sozinho, você vai fazer um ponto alto sozinho. Isso ajuda a diminuir a quantidade de material e aí você vai ter uma economia. Não é muita coisa, mas já muda alguma coisa na hora de você fazer essa distribuição de cores. Nós estamos nessa carreira, que é a carreira onde tem azul, nós estamos trabalhando com essa cor. Então, aqui eu vou trabalhar 2 vezes com essa cor, e daí a última cor vai ser, no nosso caso aqui, vai ser o azul marinho, ok? Então, por isso que eu estou explicando para vocês que eu estou ensinando todinho com ponto puff, mas você também pode substituir aonde tem ponto puff sozinho, você troca por ponto alto, que vai ficar neste motivo aqui, economizando um pouquinho de material. Então, agora nós vamos fazer exatamente o que nós já estávamos fazendo embaixo. Aonde tem Vzinho de ponto puff, você continua trabalhando Vzinho, fazendo 2 pontos aqui. Aqui nós vamos fazer 2 sozinhos, com uma correntinha somente de intervalo. Então, 1, 2, 3. Fecho, correntinha. 1, 2, 3, fecho, correntinha, ok? Agora, nós vamos fazer o cantinho, que são 2 pontos puffs no mesmo cantinho. 1, 2, 3, fecha, faço 2 correntinhas aqui. Quando são 2, é 2 correntinhas, quando é sozinho, é uma correntinha só. De novo, 1, 2, sempre 3 laçadas. Então, já formei o cantinho aqui. Uma correntinha de intervalo, de novo, aqui sozinho. 1, 2, 3. E vamos continuando fazer sempre dessa forma, tá, gente? Ó, 1, 2, 3. Fiz os 2 sozinhos e agora eu vou pro cantinho. Então, agora eu vou fazer tudo de novo até chegar aqui no arremate. Vou chegar no último ponto puff, já fiz a correntinha aqui de intervalo.
Então, eu faço 1, 2, 3. Arrumo as laçadas aqui, fecho todo mundo junto. Faço uma correntinha, como eu já vou fazer o fechamento aqui, então é só uma correntinha, puxo lá, vou ajustar aqui, e aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo. Gente, pode fechar com ponto baixíssimo ou ponto baixo. Tô mostrando aqui que é possível você fazer o fechamento com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, corto o fio não muito longo, não tem necessidade de deixar muito longo. E está pronto. Uma dica que eu quero dar para vocês é o seguinte: toda carreira que vocês terminarem, ajeitem os pontos, puxando, dando uma organizada e deixando o crochê um pouquinho, levemente mais solto. Isso deixa os pontos mais bonitos e o motivo, quando você termina, às vezes ele tá um pouquinho emborcado. Quando você dá essa ajustada, é aí que ele vai ficar retinho e perfeito. Então, aqui eu vou esconder a pontinha, queimar, passar aqui por dentro. E aí, nós vamos, então, para a última cor, que é a cor de finalização do motivo. Que, neste caso, eu usei o náutico marinho. E aí, vamos para a montagem da peça, que já está praticamente pronta. Chegamos, então, na penúltima carreira. Eu sempre escolho um dos cantos para iniciar o trabalho. De preferência, o canto que a gente não fez a finalização, qualquer um deles. Sempre do mesmo jeitinho, eu cruzo o fio que eu vou deixar escondidinho aqui por cima, puxo a laçada, deixo a laçada mais soltinha. Todos os jeitinhos que a gente começou foram iguais. E vamos fazer o primeiro ponto puff aqui. Aí, gente, agora vai ser igualzinho a carreira de baixo. Qual que é a diferença? Nesses intervalos a gente vai fazer 3 vezes um só. Então, nesses aqui, um só, e todos os cantos são 2, é a única diferença. Então, agora é bem já intuitivo, e é nesse momento que eu quero falar para vocês sobre a questão dos aumentos e dos arremates. Digamos que você queira uma peça maior do que essa que nós estamos fazendo, do que as medidas que eu passei lá no começo da aula. Se você quiser maior, é agora que você também começa a fazer um aumento. Ou seja, vamos fazer esta carreira, a próxima você faz mais uma dessas. Então, aqui nós vamos fazer 3 vezes um só, na próxima você vai fazer 5 vezes um só. E assim sucessivamente, você consegue fazer uma peça, um motivo maior. Então, é uma opção, e caso você queira uma peça menor, você vai parar antes de chegar nessa carreira, e daí vai fazer a carreira de finalização. Então, agora, gente, eu vou trabalhar toda esta carreira até chegar aqui no último, fazendo sempre a mesma coisa. Eu faço uma de correntinha de intervalo, venho aqui, tudo igual. Faço o ponto puff. Com uma correntinha de intervalo, até chegar neste cantinho aqui, que serão 2. Então, sempre que chega no canto, é o V aqui. E quando está entre os motivos, que é o V, você faz um só. Então, agora eu vou fazer tudo até chegar aqui, e a gente vai para a última carreira, que é a última carreira do motivo, para a gente poder fazer as uniões entre eles. Cheguei no penúltimo ponto puff. Vou fazer, então, o último ponto puff. Fecho com cuidado aqui. E agora, você vai fazer uma correntinha de fechamento, e a gente vai pegar exatamente aqui, ó, na cabeça do primeiro ponto puff. Aí, eu dou uma ajustada aqui no fio, porque nós vamos trabalhar agora, gente, um ponto baixo. Ele só não pode ficar muito aberto, tá? Faz o ponto baixo. Agora tem um segredo. Fez o ponto baixo, você automaticamente já vem com a agulha aqui, no pontinho bem aqui do meio, ó, onde eu tô colocando o dedo, introduzo, puxo lá atrás e já faço o primeiro ponto baixo da carreira superior, tá? Então, nestes pontinhos, nessas pontinhas aqui, onde nós temos o V, você vai trabalhar 3 pontos baixos. Esse aqui vai ficar por enquanto sozinho. Quando nós terminarmos a carreira, você vai fazer 2 aqui. E agora, você sempre vai pegar um ponto baixo na cabeça do ponto puff, um ponto baixo aqui no meio, ó, bem no buraquinho. Um ponto baixo na cabeça.
no buraquinho. E assim sucessivamente, sempre pegando um na cabeça do ponto puff e uma no buraquinho. Até chegar ali no canto que eu quero mostrar pra vocês como é que a gente faz o cantinho. Ó, na cabeça do ponto puff, cheguei no cantinho. Cheguei aqui no V, tá vendo? Nesse V, você vai pegar 3 vezes o ponto baixo, ó. 1, 2, 3. Sempre 3 pontos baixos em cada um desses pontinhos aqui. E aí, eu volto, ó, pegando aqui na cabeça do ponto puff. No meio e na cabeça. Só prestem atenção, gente, porque quando eu estava fazendo os motivos, o que acontecia? Às vezes eu não estava muito concentrada, porque vira automático. E aí aconteceu de alguns eu fazer 2 pontos baixos ou fazer um ponto baixo. E é importante que esses pontos baixos estejam bem corretos, porque na hora de costurar, se ele não tiver certinho a quantidade de cada um dos lados, ele falta ou sobra pontos na hora da costura. Então, cheguei de novo aqui num Vzinho, faço 3 pontos baixos no cantinho. Agora, então, eu vou até o finalzinho da carreira e volto com vocês para mostrar o fechamento e a finalização dessa última carreira. Estou chegando bem aqui no finalzinho, vou fazer aqui na cabeça do ponto puff. Lembra que nós fizemos apenas um ponto baixo logo no começo? Então, agora eu vou fazer mais 2, porque no total serão sempre 3 pontos baixos em cada um dos cantinhos do hexágono. Então, se eu fiz um, eu preciso de mais 2 para completar os 3. Fecho agora com o fechamento perfeito. Como é que vai ser esse fechamento perfeito? Puxo aqui, sobra um pouquinho, corto o fio, dou uma ajustadinha aqui para o ponto ficar bem certinho, retomo o fio na agulha, passo aqui por baixo, olha. Tá vendo? Ele tem é a continuidade aqui da correntinha. Então, passo por baixo, puxo pro lado, para trás, e eu vou retomar dentro do ponto que eu estava trabalhando, ó, e puxar aqui para baixo. Assim, nós temos um fechamento imperceptível da carreira. E todos os cantinhos estão iguais. Só vou colocar aqui de novo na agulha para fazer o arremate final do motivo. Então, no total, vocês vão trabalhar 9 motivos idênticos a esse. Como eu falei para vocês lá no começo do vídeo, minha sugestão é que vocês primeiro trabalhem 9 miolinhos, depois vão fazendo cor por cor, caso vocês estejam trabalhando de forma colorida. Se não houver trocas de cores, aí você pode ir adiante sem a necessidade de parar, lógico, mas é só uma dica que facilita para você não errar, para que seja mais fácil na hora de trabalhar. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente termina uma carreira, ele dá uma emborcadinha, ó. Isso aqui tem que ficar retinho, ele tem que ficar desse jeito. Tá vendo, ó? Bem assentado, ele não pode ficar desse jeito que tá aqui. Como é que a gente resolve isso? Puxando aqui, ó. E ele vai assentar o crochê e fica bem perfeitinho. Tá vendo? Ele não vai ficar emborcado. Você só precisa tomar cuidado que aqui nos cantos, sempre 3 pontos baixos. Se você vai fazer menor, vai diminuir carreiras, vai trabalhar do mesmo jeito essa última carreira de pontos baixos. Esta última carreira, ela precisa existir para que a gente consiga fazer uma costura mais bonita na bolsa. Então, é importante que essa carreira exista, mas você precisa sempre diminuir, ou se você for aumentar, né, respeitando esses pontos puffs individuais. Aqui, e será sempre número ímpar. Próximo 5, 7 e assim por diante. Feito esse arremate aqui, agora a gente vai queimar essa pontinha. Feito o arremate e você trabalhou 9 motivos iguais a esse, eu vou mostrar pra vocês agora como a gente vai costurar a peça e tá praticamente pronta. Agora, nós vamos fazer a montagem dos motivos. Já tenho os 9 prontos aqui, prontos e arrematados. Vou pegar 2 deles. Está do lado direito,
aqui é o avesso, e a mesma coisa, aqui o lado direito e o avesso. Deixo um do lado avesso para mim e o outro do lado direito, com as pontas para as laterais. Então, aqui vai ser frente e o de baixo vai ser as costas. Pega o próximo motivo aqui do lado direito mesmo do motivo, e aí você vai dobrar o motivo ao meio, desta forma, ó. Deixando esta lateral aqui, ó, junto, e nós vamos encaixar nesta parte. De novo, então, você deixa uma lateral aqui, dobra o motivo ao meio. E é muito simples, gente. Dobro o motivo. Vou encaixar aqui. Olha como fica bacana. E caso você queira fazer uma outra peça, uma sugestão aqui bem bonita, é fazer uma almofada. A diferença é que na almofada, você precisa só de mais um desses motivos e você já tem uma almofada pronta. Você só vai fechar naquela parte superior, exatamente como a gente tem aqui, ok? Então, essa é a montagem básica. Do mesmo jeito que a gente fez da Bellatrix, a Bela Praia, o que nós vamos precisar? Uma agulha com um fio de outra cor para que a gente possa fazer os primeiros alinhavos. Fica muito mais fácil na hora de costurar e também você tem a noção exata se a sua peça está certa, se ela não está torta e aonde que você precisa costurar. Então, gente, para facilitar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar somente um motivo para mostrar no vídeo e eu vou começar exatamente por essa lateral. Então, como é que a gente vai começar isso aqui? Eu vou só passar o fio aqui por trás para prender. Um pouco mais fácil na hora de começar. Vou deixar a pontinha dele aqui. E esse fio aqui pode ser qualquer um, tá? Você não precisa usar necessariamente. Eu tô usando um fio de poliéster, mas você pode usar qualquer um deles. E aí não tem segredo, gente. Você vai começar pegando. Nós vamos fazer essa costura pelo lado direito da peça. Então, você tem que pegar pontinha, biquinho com biquinho. Nós não temos 3 pontos baixos de um lado e 3 pontos baixos de outro, então você tem que ver exatamente o ponto baixo do centro e pegar com o ponto baixo do centro também do outro lado. Então, aqui, ó, estou com os 2 pontos baixos. E aí, como isso aqui é o sol alinhavo, você não precisa pegar em todos os pontos. Você pode dar pontos largos, longe, não tem perigo de desmanchar, mas você vai fazer isso em toda a peça, vai montar a peça primeiro com o alinhavo, para depois fazer as costuras. Isso é uma forma que você evita de costurar ela de forma torta, ela não vai ficar desencontrando os biquinhos, dá um pouquinho mais de trabalho, mas a chance de você ter uma peça perfeita é muito maior. Agora, o que eu vou fazer? Alinhavar toda a minha peça com esta cor, e aí eu volto com vocês para mostrar ela toda alinhavada para iniciar a costura. Pessoal, já estou aqui com a peça toda alinhavada dos dois lados. Já fiz o alinhavo em todas as partes. Esse alinhavo vai me ajudar bastante a saber se eu estou fazendo certa as costuras. Então, por isso que é importante que você também faça isso. Tem gente que tem um pouco de até preguiça de fazer os alinhavos, mas por experiência própria, mesmo que você tenha bastante prática no crochê, faça os alinhavos que garante que você tenha uma peça mais perfeita e que você não erre sem querer. A costura, ela é feita do mesmo jeito que a gente fez a Bellatrix. Vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu só tirar esse nozinho que tá no meu alinhavo. Nós vamos fazer a costura pegando um fiozinho de lá e um de cá, sempre bem na correntinha do ponto baixo que nós fizemos na última carreira. Então, o que eu vou fazer aqui primeiro? Vou passar o fio aqui por dentro. Para já deixar a pontinha escondida aqui. Dica, já falei isso na Bellatrix também.
façam essa costura numa mesa, não faça no colo, porque sem querer a gente sempre acaba costurando errado algum determinado local, e aí você vai ter que desmanchar desnecessariamente. Então, é importante que você faça isso já numa superfície bem retinha. Então, já travei o fio ali, e agora, sem segredo, gente, eu vou pegar sempre, ó, aqui tô no cantinho dos dois lados. E agora, em todos as correntinhas, a gente vai fazer o ponto. Nesse primeiro, eu gosto de passar 2 vezes, porque aqui é um ponto de tensão da peça. É um ponto que pode abrir. Justamente porque nesta última carreira, eu estou trabalhando com o fio náutico. Lembre-se que o náutico é um pouquinho mais liso do que o poliéster. Então, para evitar que essa parte aqui abra, a gente tem um pequeno acabamento nessa parte, mas mesmo assim, é bacana que você faça essas 2 voltas no mesmo ponto. Agora, sem segredo, eu vou pegar sempre um fio do lado de cá, um fio do lado de lá. E puxo. Com bastante cuidado, bastante carinho na hora de fazer essa costura, para que ela fique o mais perfeita possível. E que fique uma bolsa bem estruturada, com umas costuras bem fechadinhas. Cuidem bastante aqui nessa junção para não formar buraco. Então, agora eu vou chegar aqui e vou mostrar para você como que eu faço, para vocês como eu faço essa junção para que ela não fique buraco. Estou chegando aqui na junção de 3 motivos diferentes. Vou soltar aqui o alinhavo de um lado e o alinhavo de outro. Para que vocês vejam bem como que eu vou fazer isso. Ó, eu ainda preciso fazer mais um pontinho para chegar bem no cantinho. E reparem que eu não puxo o fio de uma vez só, eu venho sempre puxando aos pouquinhos, para que não fique esgarçada essa costura. Agora, eu já tô bem no cantinho, então o que que eu vou fazer? Eu vou passar aqui, ó. Passo lá. Eu sempre tô com a mão aqui por baixo. Porque aqui não pode formar buraco, gente. Se formar buraco, você precisa refazer a costura, ó. Puxo. E vou passar novamente no mesmo lugar. Pra ficar bem fechadinho. E aqui ele já uniu bem as duas. E aqui eu posso escolher, ou eu desço com o fio pra cá, ou eu vou continuar costurando essa outra lateral. E assim você vai fazer por toda a extensão das costuras. Então, chegando neste outro triângulo, aqui nessa outra junção de 3 motivos, você tem que fazer a mesma coisa. Você vai puxar. Quando eu retomar o fio aqui, eu vou ver se não formou buracos novamente nessa parte. Então, venho pegando todos os pontinhos. Se necessário, você passa mais de uma vez no mesmo buraquinho, para ter certeza que ficou bem fechadinho. Gente, uma das coisas que nessa peça não pode ter é buraco na costura, senão não vai ficar legal. Ó, aqui sem querer eu puxei um fiozinho do ponto puff, deixa eu arrumar. E aí, agora eu vou adiante ali na costura. Ó, eu puxo um pontinho por um. Talvez essa seja a parte mais demorada, como foi na Bellatrix. A Bela Praia tem a mesma característica, uma costura mais delicada. Então, é fundamental que você faça isso por partes com bastante cuidado, tá? E aí, a gente vai adiante, então, agora fazendo toda a costura. Finalizamos as costuras e aí faz o último acabamento aqui da parte superior pra gente terminar a alça. E a Bela Praia vai estar pronta. Pessoal, cheguei aqui no finalzinho, já tô com todas as partes costuradas, já fiz todos os acabamentos internos também, colei as pontinhas, deixei tudo bem acabado. E a peça, essa daqui, ela ficou um pouquinho maior do que a feita com fio de poliéster. Ó, ela ficou com a largura aqui de 43 centímetros.
um pouquinho maior do que fica de poliéster, porque o fio náutico ele é um pouco mais encorpado. Então, como nós usamos náutico aqui no centro e náutico na parte externa, encorpou um pouquinho mais. Caso você queira uma peça um pouquinho mais encorpada, você pode fazer desse jeito. Por isso que eu fiz questão de misturar os dois fios, para vocês verem que dá certo, fica bacana. E eu achei que essa daqui também ficou com um toque super gostoso, super macio. Agora, nós vamos fazer só o acabamento mesmo. Este acabamento, eu até quero mostrar pra vocês, aqui está pronta. Ele pode ou não ser feito. Eu trabalhei aqui um ponto caranguejo nessa parte superior. Se você não quiser fazer, não tem problema. Mas é uma dica. Então, bora lá. Então, eu vou começar aqui nessa curvatura de cima, que é aqui onde a gente vai pregar a alça. Você deixa um pedacinho aqui para poder fazer o acabamento. Como nós vamos trabalhar o crochê no ponto caranguejo, ao contrário, você não trabalha indo para a esquerda, você trabalha voltando para a direita, por isso que ele chama caranguejo. Então, eu prendo o fio, introduzo no próximo buraquinho, fecho, laço. Introduzo no próximo. É muito fácil esse ponto, gente. Para quem ainda não fez, ele serve para todo tipo de acabamento, inclusive vestuário. Ó. Introduz no próximo. Puxa. E assim vai. É bem fácil de fazer, só precisa de um pouquinho de cuidado, porque ele vai formando este acabamento aqui, tá vendo? E aí, você precisa deixar ele bem perfeitinho pra ficar bonitinho. Então, eu vou fazer mais um pedacinho aqui pra vocês verem. E aí, eu vou fazer por toda a borda agora. Quando eu chegar no finalzinho aqui, eu volto com vocês pra mostrar o fechamento. Já trabalhei todos os cantinhos aqui, todos os lados. Cheguei no acabamento, no último ponto pra fazer o acabamento. Introduzo a agulha, ó, eu vou, inclusive, já prender aqui o fio junto, o fio de início. Puxo. Faço aquela última passadinha, vou cortar o fio aqui. Aí, agora, com a agulha, você vai fazer o mesmo movimento que foi feito aqui do último pontinho, ó. Você vai introduzir aqui, só passar por dentro, e daí vai lá pra trás, pra que ele fique tudo igual. E aqui não tem mais segredo, você vai passar por dentro, queimar as pontinhas, como a gente fez com todos os outros acabamentos. A dica é que neste acabamento especificamente, como ele tá muito pra cima, e vai ser onde a gente vai prender a alça, você precisa deixar bem apertadinho aqui pra não ter perigo de desmanchar. E agora eu vou explicar como é que eu fiz a alça. A alça, pessoal, nós fizemos em cordão romeno. Esse cordão aqui tem uma aula completa no nosso canal. Se você procurar alça de cordão romeno, você vai encontrar, caso você queira assistir bem em detalhes, bem devagarzinho. Aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido, porque como eu já fiz várias vezes esse cordão, então eu vou deixar a critério de vocês fazer ou não. Você pode fazer outro tipo de alça com couro, com contas, com conchas, aí fica a seu critério. Então, você vai fazer 2 correntinhas de início, introduz a agulha na primeira correntinha e trabalha um ponto baixo, ok? Aí, você vai girar aqui, vai introduzir a agulha nesses 2 primeiros fiozinhos aqui da lateral, ó. 1, 2. Vai laçar o fio e vai puxar por dentro desses 2 primeiros fiozinhos que a gente fez. E fecha o primeiro ponto baixo. Agora, é sempre o mesmo movimento repetitivo. Você gira, introduz no primeiro fiozinho aqui da lateral, introduz no segundo, puxa, ficam sempre 2 laçadas na agulha, fecha. De novo, gira da direita para a esquerda, vem na lateral do trabalho, ó, e sempre vai ter 2 fios aqui nessa lateral. Fecha o ponto baixo.
Pronto, de novo, da direita para a esquerda eu giro, introduzo no primeiro fiozinho, no segundo puxa, ficam 2 na agulha, de novo. Esse fio é um pouquinho escuro, mas eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Caso não consigam, procure a aula de cordão romeno, que vocês vão ver que é bem fácil. E lá eu fiz com um fio um pouquinho mais claro. Tá vendo, gente? É bem simples e ele vai formando esse trabalho aqui. Então, ele vai ficar desse jeitinho. Eu já fiz uma parte dela aqui, ó. Tá vendo? Vai ficando... Ele forma um redondinho aqui na lateral. E aí, você pode trabalhar o tamanho que você desejar. Lá no começo da aula a gente colocou, mas eu vou medir novamente aqui pra vocês verem. Ó, eu fiz essa daqui com aproximadamente... Ela fica com 36, então você vai dobrar aqui no total e vai fazer o total de 74 centímetros de alça. Pode ser maior, pode ser menor, aí fica a seu critério. Mas você faz o total de 74 centímetros de alça, costura aqui normal, gente, com a agulha de costura mesmo, e tá pronto. Eu vou fazer a costura aqui só pra vocês verem, ó, eu tô bem no bico aqui da peça. Ah, outra coisa, eu vou fazer essa alça simples, eu não vou fazer dupla. Como eu falei pra vocês, vai ficar a critério de cada um. Eu tô fazendo uma dupla e uma simples, só pra vocês verem a diferença de como que vai ficar uma e outra. Eu gostei das duas possibilidades. Pra costurar, gente, ó, você vai pegar aqui por dentro do crochê. Costura muito bem essa alça, gente, porque tem que lembrar que a pessoa que utilizar a peça pode carregar peso aqui dentro, porque a gente tá falando de uma bolsa de praia. E você não pode correr o risco de a alça ceder. Lembrando que o cordão romeno, por que eu utilizei o cordão romeno? Ele não cede, ele é o tipo de ponto que serve muito bem para fazer alça de bolsa, porque ele aguenta peso sem esticar, mesmo que a peça seja umedecida. Então, se você for fazer um outro tipo de ponto nessa alça, não tem problema, mas lembre-se que ela não pode ceder. Como eu queimei a pontinha aqui, ele tá meio difícil de passar, mas ó, eu vou apertando bem. Fio náutico, ele tem uma certa... Ele é um pouquinho mais liso. Então, você tem que lembrar que, como ele é mais liso, ó, eu venho aqui e puxo com força, com vontade, que é justamente pra não ter perigo de soltar essa alça de jeito nenhum. E aí, eu vou fazer isso aqui dos dois lados e a peça tá pronta. Então, agora eu vou costurar do outro lado, ó. Eu vou puxando bem aqui, pra que ele fique bem certinho, bem apertadinho aqui, ó. Que não solte de jeito nenhum. Agora que eu já passei ali dos dois lados, eu vou passar aqui por dentro do crochê várias vezes. Até deixei essa ponta meio pequena, poderia ter deixado maior, mas agora já foi. Então, não economizem na hora de fazer esse acabamento aqui do final, gente, pra não ter perigo. Ó, você tem que puxar com força aqui e ela tem que estar firme, ela não pode ceder. O cordão, ele não cede, ele é firme, mas aqui não pode ceder, porque se a pessoa colocar peso dentro dessa bolsa, fica muito feio se esgarçar ou ceder, ficar esticado, vai ficar feio. Agora, eu vou queimar a ponta aqui, colar muito bem, pra não ter perigo de soltar. Vou fazer na outra pontinha e finalizamos a peça. Pessoal, finalizamos a peça aqui. Eu coloquei uma do lado da outra. Olha, como eu falei pra vocês, nessa daqui eu fiz somente com a alça simples. Ela ficou até um pouco mais longa do que a outra que ficou dupla. Então, fica a seu critério como você deseja fazer essa alça. As duas ficam bem bacanas. A diferença é que se você misturar o fio náutico com o poliéster, aqui só tem cordão de poliéster. Aqui tem poliéster e náutico. E você pode também fazer só com náutico. A mistura de náutico e poliéster ficou um pouquinho maior mesmo, tá? Então, se você for verificar as medidas, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo as medidas do motivo e também da bolsa total, para quem ficou com dúvidas. E ela fica um pouquinho mais encorpada, porque o náutico é um pouco mais encorpado, mas as duas ficam perfeitas, eu gostei muito do final das duas.
Todos os materiais vocês encontram lá no nosso site, no www.multitecnicas.com.br. Você pode fazer os seus pedidos e tirar as suas dúvidas através do nosso WhatsApp, no 11 98955 2000. E eu peço para que vocês deixem o seu like, para que vocês compartilhem esse vídeo, isso nos ajuda muito na divulgação do canal. E até a próxima aula!